interessa ao Atlético. É um jogador que esteve aqui no ano passado, enfim, jogo confronto Copa Libertadores da América, mas o que pesa muito em relação ao jogador é porque houve uma acusação de estupro na Argentina, e a gente precisa explicar que fui atrás da notícia, fui buscar informações sobre esse assunto. O Atlético, como não é diferente em tudo que faz, ele busca apuração, ele busca entendimento, ele busca saber detalhes do assunto, e não disse-me-disse, e não conversas furadas. O Atlético, então, teve sim um emissário, um advogado, enfim, alguém que sabe muita parte jurídica para entender esse caso. Inclusive uma informação que os companheiros lá do Fala Galo trouxeram no sábado. E aí, enfim, parte dessa apuração da suposta vítima, de estupro, que teria sido no dia 9 de novembro de 2020, os fatos foram levantados. Teve análise das provas, diversas provas foram colhidas com depoimentos de testemunha, provas documentais, trocas de mensagem, postagem em rede social, teve perícia psicológica, psiquiatra, interdisciplinar, e essas provas apontaram no mesmo sentido. Não conseguiram comprovar o ato sexual, e menos ainda que se houve, tivesse sido contrário à vontade da suposta vítima. Inclusive a prova pericial de análise psicológica caminhou nesse sentido, A prova da parte mental também caminhou nesse sentido das demais, trazendo então a ausência de provas ou circunstâncias incriminatórias e sinalizando a possibilidade da versão da suposta vítima ter características com contradição. Esse é o estudo que foi feito também pelo departamento, enfim, que foi contratado pelo Galo, para caso, eu estou colocando na condicional, caso haja realmente um interesse em contratar o atleta, que o Galo saiba esses detalhes. E após analisar as investigações realizadas e, consequentemente, o conjunto de provas levantadas pelo Ministério Público, que teve, inclusive, a solicitação do fim do procedimento, seja por considerar que o atleta não cometeu o ato ou pela ausência completa de provas contra o atleta. Então, o que a gente pode trazer é isso, que na parte jurídica e na parte legal, ainda há um entendimento dessa parte que está estudando sobre o caso, que o atleta e a suposta vítima formularam um acordo para que não houvesse ainda mais exposição do assunto, novas acusações, recursos judiciais, tudo com a finalidade também de colocar um ponto final nessa história. É um assunto que caminha um pouco diferente do assunto Robinho, O Robinho teve um caso que foi apurado, que ele foi condenado, inclusive a justiça italiana querendo fazer, quem sabe, uma extradição do jogador, porque ali houve um ato em si, houve inclusive um julgamento para tal. O que dá para entender é que nesse caso tá muito caminhando mais pro sentido do que aconteceu com o Neymar há pouco tempo, A Nájila foi lá, disse que teve um caso, e aí provaram que não teve o ato em si, não teve a parte vítima, no caso ela, a Nájila, sendo abusada pelo Neymar, enfim. São situações que acontecem, e o Atlético, como não poderia ser diferente, tá indo atrás para ter uma noção do que é esse Christian Pavon, 26 anos, atacante do Boca, que foi envolvido nessa polêmica, Léo. Ô, Pansieri, é um assunto muito delicado. Você, inclusive, foi muito bem aí em toda a explicação, porque não é um assunto fácil, não é um assunto legal de ser tratado, mas é preciso que o Atlético, e o Atlético tem um departamento jurídico muito inteligente, muito competente. O Atlético é um clube muito engajado com a sua torcida, que também é bom de se ouvir a opinião da torcida. Agora, isso quem sou eu para julgar? Não sou advogado, não sou juiz. Logicamente que um caso desses chama a atenção da mídia. Neste momento, Mason Greenwood, que é um jogador do Manchester United, numa situação bem diferente, foi exposto pela namorada vídeos e depoimentos que deixam claro o abuso do Mason Greenwood à namorada. O Manchester United já afastou. Até o FIFA, Pansieri, o jogo do videogame, tirou o Greenwood do jogo.
é muito diferente. Mas, repito, cabe ao Atlético, seu departamento jurídico, tomar a melhor decisão para isso. O que eu, Léo Figueiredo, posso te dizer, Pansieri, é que o Pavon é um bom jogador, o Pavon é um jogador de lado de campo, com velocidade, com habilidade, que apareceu muito bem no futebol argentino e que tecnicamente poderia ajudar muito ao Atlético. Ponto. O que passa disso cabe ao Galo e com seus competentes advogados resolverem, pensando no que é melhor para o clube, Pansi. E eu falo isso porque realmente a gente tem que buscar informação e não tem como ser diferente. O Atlético tem uma seriedade muito grande desse trabalho. Não jogaria um ano, por exemplo, como foi construído daquela maneira em 2021, rasgando na contratação de um atleta. Então, a apuração de fatos é fundamental para ter um entendimento num todo e não tomar uma decisão precipitada. A gente sabe que é uma negociação difícil também. O atleta tem o interesse de outros clubes, inclusive o empresário dele já deu entrevista na Argentina reclamando da parte salarial do Boca, contrapartida do Boca, que não tem valorização, que Cruz Azul do México já teria até sondado o atleta. Enfim, são situações que ainda não tem definição, mas o Atlético correndo atrás para saber detalhes sobre esse caso também envolvendo o Christian Pavon. E além disso, uma informação inclusive que hoje saiu no Globo Esporte sobre a questão do Diego Costa e uma não rescisão no bid da CBF. O jogador, quando deixa o clube, quando há uma saída do clube, ele tem ali ele desvincula o registro no bid da CBF, né? E aí o que acontece? Buscando informação daqui, dali, puxando dali, acolá, para ver o que fato acontece com o Diego Costa, que foi algo que o Léo Figueiredo me questionou, inclusive, na redação. Essa